Então assim, gente, nessa parte aqui, que é a parte 8 da série Entidades, eu quero abordar com vocês um assunto muito intrigante. Eu quero abordar uma outra visão acerca do tema dos agroglifos, ou seja, dos crop circles, que são aqueles círculos nas plantações, normalmente na Inglaterra, né? Região sul da Inglaterra, onde surgiram aqueles desenhos nas plantações de trigo e etc. É uma grande febre hoje em dia, né, entre os ufólogos. Existem pessoas fanáticas viciadas nesse tema, existem encontros, palestras, workshops, onde o pessoal compra, vende, conversa, fala sobre o assunto, eles dão palestras. Os ufólogos são muito entretidos por essa questão dos crop circles, os ciclos nas plantações. Então, assim, a ideia geral entre os ufólogos é que esses círculos foram feitos por alienígenas, por seres cósmicos que de alguma forma aquela nave vem, desce ali naquela plantação e por algum fenômeno ultra tecnológico envolvendo tecnologias que nós não conhecemos, eles desenham aqueles padrões, né, levantam voo e vão embora. Então estaríamos diante de um fenômeno relacionado a UFOs, OVNIs e alienígenas, né, que estariam comunicando mensagens aos seres humanos através desses símbolos nas plantações. Esse é o dogma vigente atual. Né? Engraçado porque ninguém explora nenhuma outra forma de explicação. Né? São os alienígenas, eles vêm com as naves e fazem os desenhos buscando se comunicar com nós, passar mensagens a nós de alguma forma. Então, assim, esse é o dogma central. Aqui eu vou apresentar para vocês uma outra visão, uma outra teoria que pode explicar também o fenômeno. São apenas conjecturas, são apenas teorias, mas é legal a gente ter outros ângulos de visão da coisa. Então vamos lá. Dentro da história dos crop circles, já é conhecido a história de Dave e Doug, que são esses dois amigos que vieram, por volta dos anos 80, 90, vieram a público alegando serem eles os responsáveis pelos primeiros círculos nas plantações do sul da Inglaterra. Eles vieram a público, foram para programas de televisão e falando, olha, nós somos os responsáveis. Eles mostraram os projetos em desenho, a forma como eles faziam, eles levaram os repórteres até o campo, fizeram lá alguns círculos para demonstrar a técnica, mas eles já eram velhos, né? Eles vieram a público já idosos para revelar aquilo que eles faziam durante a juventude, vamos dizer assim, né? No início assim da vida adulta, e saíam de noite para brincar mesmo. A brincadeira começou com uma brincadeira de passatempo mesmo, foram até uma plantação e fizeram um círculo simples. Né? Começou a brincadeira aí, com tábuas e cordas, eles iam amassando o trigo, formando um círculo simples, puramente. E aquilo foi feito com uma forma de brincadeira, já levantou a curiosidade da imprensa local, que noticiou isso em jornais locais. Eles viram que a brincadeira deu certo, que eles trollaram muita gente, e começaram a fazer... Só que aí veio um especialista e falou, não, isso daí é um tufão que remexeu a plantação. E por isso eles começaram a aprimorar os círculos. Em vez de só um círculo simples, eles começaram a fazer uma coisa mais complexa, bem simples também, né? De fazer mais de um círculo e de começar a elaborar alguns desenhos um pouquinho mais complexos para eliminar aquela história de que seria um tufão de vento, né? E assim a brincadeira deles continuou. Os dois, na verdade, acho que o Doug, mais precisamente, era um artista plástico, ele está vivo ainda, né? É um artista plástico e ele começou a ver naquela brincadeira de trollagem uma oportunidade dele transmitir a arte dele causar algum impacto, né? Que é isso que os artistas buscam sempre, é impactar com a sua arte, é atrair o maior número de pessoas para que vejam a arte que ele produz, né? Então ele começou a se sentir entretido por isso e começaram a elaborar os círculos em projetos, né? Eles faziam os projetos em maquetes, quer dizer, em planos em papel, né? E depois levavam isso aos campos. Segundo eles relatam, eles fizeram centenas desses círculos nas décadas mais passadas. Hoje em dia já são idosos, vieram a públicos, colocaram diante do público toda a história deles. Alguns acreditam que são verdadeiros, que realmente eles fizeram esses círculos. Outros dizem que são farsantes, que são pessoas tentando se aproveitar da situação.
O fato é que hoje em dia eles já são velhos e os círculos continuam cada vez mais aprimorados. A gente vê uma historicidade no fenômeno do crop circles. Começaram como círculos simples, que simulavam só uma nave circular, né? Quando começaram até com esses círculos simples foi por causa do surgimento da história de discos voadores, né? Que começou a entrar no coletivo da população a história de discos voadores. Então eles foram lá, como eu já havia mencionado, o Dave e o Doug, e fizeram só um círculo simulando a descida de uma nave. Com o tempo, eles começaram a aprimorar, e a técnica deles foi passada para outras pessoas na região local. É uma região local do sul da Inglaterra, por isso que os círculos só acontecem lá. Porque se fosse realmente uma questão de naves espaciais que vêm, poderia aparecer pelo mundo todo. Mas é somente naquele local, ou seja, o que já mostra que estamos lidando com uma questão sociocultural local e não com um fenômeno universal do planeta todo. Porque é lá onde os circle makers foram desenvolvendo essa técnica. Outras pessoas viram quando Doug e Dave vieram a público e começaram a reproduzir aquilo que eles faziam. Eles já eram idosos na década de 90 e é na década de 90 que explodem mais crop circles, aparecendo com desenhos cada vez mais complexos e mais complexos, um negócio inacreditável. Então, hoje em dia já existem o que é chamado de circle makers, que seriam os fazedores de círculos, grupos de jovens ou de adultos que na calada da noite fazem esse tipo de serviço. Como se fosse um hobby ou um objetivo de vida mesmo, de transmitir a arte, de mexer com a sociedade, de levar os símbolos e as suas ideias para o campo e depois verem isso repercutir na sociedade e ver como que as pessoas interagem com a arte deles. São circle makers, como são chamados. Existem vários grupos na internet, é bem fácil de entrar nos sites e conhecê-los, e eles fazem essa arte e afirmam serem eles os feitores disso tudo. Então, o pessoal da ufologia que não quer perder o dogmatismo da coisa, né? Ou seja, existe já uma ideia solidificada entre os ufólogos e eles não querem perder isso de forma nenhuma. Então qualquer um que vem alegando ser um circle maker, ou seja, fazer os círculos com as madeiras e com as cordas, o pessoal da ufologia fica muito receoso com esse tipo de coisa e diz que os circle makers são todos farsantes. Bom, aí, se a gente admitir que os circle makers de fato são os indivíduos que fazem esses círculos, você pensa assim, bom, o fenômeno esgotou aí. Não tem alienígena, o fenômeno é feito por pessoas comuns e não há mais nenhum mistério além disso. Pelo contrário, aí que começa o mistério. Aí que começa a visão que eu quero trazer, uma nova visão acerca dos crop circles, que tem a ver com o tema dessa série, que é entidades. Quando você começa a observar a ação dos circle makers, quando você começa a entrar nesse universo, a entrevistá-los, a participar nos encontros à noite para fazer esses círculos, a participar da vida deles e estudá-los eles, ou seja, em vez de negá-los e dizer são apenas farsantes, o fenômeno é alienígena e esse pessoal é farsante, vamos trazê-los para o nosso estudo e compreender o que se passa por detrás desses jovens e dessas pessoas, desses grupos chamados circle makers, o que se passa por ali. Quando a gente começa a estudar o fenômeno psíquico, o fenômeno parapsíquico por detrás desses indivíduos, a gente começa a ver que talvez seja aí o X da questão. Enquanto a comunidade ufológica coloca toda a sua atenção nesse lado do fenômeno, são aliens, são naves espaciais, o verdadeiro fenômeno passa despercebido pela lateral, né? Passa despercebido e a própria comunidade ufóloga, negando a questão dos circle makers, acaba perdendo talvez o foco verdadeiro do fenômeno. Quando você começa, como eu fiz, uma bela investigação acerca desses indivíduos, inclusive existem blogs e grupos onde eles falam como que fazem, qual é o objetivo deles com esses círculos, e eu vi algumas descrições em que esses circle makers já começam a dizer o seguinte: somos imbuídos de uma força interior, não sabemos, na verdade, por que surgem essas ideias, né? Eu sou um circle maker, eu tenho um sonho. Muitos deles alegam terem sonhos, terem visões dos símbolos que devem ser desenhados. Então o cara, durante um sonho, ele tem uma visão de que ele tem que fazer um determinado símbolo. E muitos deles dizem isso, que são instruídos através do sonho, que são instruídos por vozes e por intuições internas de quais seriam os símbolos a serem colocados em quais regiões.
Muitos deles alegam então essa força interior, essa coisa que os move, como se houvesse um chamado, como se houvesse uma missão, um desígnio para esses indivíduos. Eles se sentem imbuídos dessa força e começam a fazer esses círculos e os desenhos cada vez mais complexos. Muitos relatos dos Circle Makers também dizem o seguinte, que durante a noite, quando eles estão lá executando esses círculos, coisas misteriosas acontecem a vários níveis. Por exemplo, a aparição de vultos, sensação de que há presença ao redor deles, e a presença dos famigerados orbes, ou seja, esferas de energia que surgem durante o momento em que os Circle Makers estão em ação, como se fossem conduzidos por uma espécie de energia, por uma espécie de voz interior ou de entidade que os impele a uma certa missão. Quando você vai estudar os Circle Makers, a ideia geral deles é essa. Então, alguns deles revelam forças interiores, entidades que se manifestam no local, como os orbes, ou seja, entidades de pura luz que se manifestam de repente no local. Isso é geral entre todos os Circle Makers. Ou seja, o que eu estou querendo concluir aqui com vocês? Que há algo que acontece por detrás desses indivíduos e talvez seja aí o foco do fenômeno, como se eles estivessem sendo guiados por uma entidade ou por um grupo de entidades não físicas, extradimensionais, que através de uma espécie de psique, contactam esses indivíduos por sonhos, ou por clarividência, ou por alguma forma de mediunidade, que esses Circle Makers, eles manifestam uma espécie de mediunidade, não muito aprofundada, mas uma mediunidade suficiente para eles canalizarem algumas missões. Então, eu acredito, para começar a encerrar esse vídeo aqui, eu tenho um vídeo no canal chamado Crop Circle, Fenômeno Revelado e tal, só que é um vídeo antigo, o áudio é ruim, não está muito legal o vídeo, então eu estou fazendo essa releitura aqui, encaixando na série Entidades, que talvez o fenômeno Crop Circle seja um fenômeno relacionado a entidades extradimensionais, que através de seres humanos transmitem seus ideais para a humanidade. Em vez de naves espaciais que vêm por si próprias e fazem por algum efeito eletromagnético aqueles desenhos, não. São os próprios Circle Makers, ok? Só que isso não exclui, não encerra a fenomenologia aí. Os Circle Makers, na verdade, são o início da coisa. É por detrás deles que há ali toda uma influência de entidades paradimensionais, extrafísicas, que através de um fenômeno psicológico ali, de canalização ou de mediunidade, entram em contato com esses indivíduos e imbuem eles de uma força interior para que eles façam determinados símbolos aqui, em determinado local, ou faça esse, ou não faça aquele. Em vários dos vídeos que eu assisti, esses Circle Makers, eles dão a entender isso, que eles são guiados por uma voz interior que os leva a fazer determinados símbolos em determinados locais. Ou seja, a minha conclusão é de que trata-se de um fenômeno de contato com entidades extradimensionais novamente. Ou seja, sempre que a gente vai estudar a questão ufológica, a gente acaba desembocando nessa situação de que talvez o fenômeno UFO seja um fenômeno de cunho espiritual extradimensional e não um fenômeno a nível cósmico, a nível espacial, de seres de outras galáxias, de carne, osso, seres biológicos que viajam em naves físicas até nós. Não é essa a questão. Estamos diante de entidades não físicas que estão aqui nessa realidade, no entanto, em formas de realidade paralela, numa realidade sutil que nos cerca, Esse mundo espiritual que é tanto falado, o mundo não físico, espiritual, e que está em contato o tempo todo com nós através da canalização, da possessão, da conjuração de entidades e etc. e tal. Então, creio que este fenômeno dos Crop Circles esteja mais envolvido com entidades extradimensionais do que com aliens cósmicos, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou me despedindo aqui. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e continuem assistindo os vídeos. Temos vídeos muito legais no canal para todos, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.